Será que mulheres precisam fazer TPC, terapia pós-ciclo? Isso e muito mais você vai ver até o final desse vídeo, então não perca e não pule nada por aqui. Vamos lá! A gente tem que primeiro entender o que é TPC. E para a gente introduzir esse tema, a gente precisa antes curtir esse vídeo. Isso aqui me faz ver o quê? Que isso aqui é bom para você e que eu vou produzir mais vídeos para te ajudar. Se inscreva no canal também, que a gente está postando vídeos semanalmente para te ajudar sobre tudo sobre suplemento, o quê? Hormônios e tudo do fitness. Vamos lá. TPC, terapia pós-ciclo, é tudo o que a gente faz após o ciclo, onde a gente tem o principal objetivo restaurar a produção natural de testosterona e também a fertilidade. E a gente está falando de um contexto principalmente masculino, onde quando a gente coloca um hormônio exógeno, a gente coloca uma testosterona, por exemplo, a gente suprime o eixo de produção natural e esse hormônio, a testosterona, não vai ser mais produzido por esse homem de forma natural durante o uso. E aí, após o uso, o que é que acontece? Essa produção vai continuar inibida por um tempo. Eventualmente, a tendência é que volte a ser produzido. Só que a gente não tem como o quê? Como ter precisão do tempo. E aí a gente faz a terapia pós-ciclo para estimular o organismo a produzir essa testosterona naturalmente. Só que o que é que acontece? Nas mulheres o mecanismo é diferente. Mulher é tudo mais complicado, não é? Quando a gente fala de mulheres, né, a gente tem que entender que a gente não tem uma supressão de eixo hormonal da mesma forma como a gente tem no homem. Quando a gente coloca uma dose suprafisiológica no homem de testosterona, por exemplo, a gente tem o quê? Uma supressão basicamente total da produção natural. Na mulher, não. Na mulher, a gente pode colocar uma dose ali de andrógeno X, que vai ser muito maior do que ela naturalmente produz, e ela não vai parar de produzir seus hormônios naturalmente. A não ser que essa dose seja muito alta a ponto de suprimir o eixo. Geralmente, quando a gente tem um uso moderado, de doses baixas a moderadas, a gente não tem essa supressão de eixo tão intensa e às vezes nem tem supressão de eixo. É uma coisa mais sutil ali. E a mulher continua produzindo seu LH, seu FSH, sua produção hormonal ali natural tranquila. E é claro, ela vai continuar ovulando. Ela pode ter alteração no quesito de fertilidade? Pode. E ela pode ter alteração principalmente no quesito de menstruação. Onde a gente está o quê? Alterando a proporção entre andrógenos e estrógenos. E isso pode levar o quê? Alterações a nível endometrial ali, né, no endométrio, onde ela vai ter essa mudança do padrão de sangramento. Mas ela ainda pode ovular e ela ainda pode engravidar. Por isso que mesmo que você não esteja o quê? Menstruando, é importante que você preste atenção, porque você pode estar ovulando e engravidar. Mesmo no uso de testosterona ou outro esteroide anabólico, se você é mulher. E isso é um grande problema, porque pode virilizar, né, seu feto ali, sua criança. Isso não é uma coisa positiva, não. É algo muito negativo, você tem que ter muita atenção com isso. E outra coisa que a gente tem que entender. A produção androgênica na mulher não é tão dependente do ovário como no homem é dependente do testículo. O testículo, no homem, produz basicamente 95% da testosterona. Né? O ovário produz ali 25% mais ou menos. Outros 25% vem das adrenais e 50% vem da conversão periférica, né, de outros andrógenos, como por exemplo essa ideia, por exemplo a androstenediona. E aí a gente tem, mesmo que houvesse uma supressão dessa produção natural ovariana, essas outras vias de produção iriam suprir a carga androgênica. Então nem teria necessidade da gente querer fazer com que essa mulher retome a produção natural, porque ela não vai ter um comprometimento. Né? Como eu falei, quando você coloca o andrógeno, a gente quase não tem uma mudança nesse padrão de liberação de gonadotrofinas na mulher. E se tiver, no pior dos casos, não tem sentido a gente querer voltar, porque a produção androgênica dela não vai ser tão comprometida, mesmo que ela tivesse uma inibição total do eixo. Não vai ser tão comprometido como é no homem. E aí na mulher o que é que a gente faz, Gabriel? Então a gente simplesmente suspende o esteroide? Não. O que é que acontece? Quando a mulher está usando esteroide, ela vai estar se sentindo, ó, ela vive nesse patamar aqui, né? Nesse patamar aqui. Só que ela está usando o esteroide, ela se sente aqui, ó. Ela se sente aqui, na tora, se sente melhor, se sente bem. E aí se ela suspende de uma vez, ela vem pra cá. Ela começa a se sentir aqui. Por mais que ela volte a estar aqui. Ela se sente como se estivesse aqui. Porque em relação aqui está muito menor ela voltar para o basal dela. Então mesmo que ela volte para o basal dela, a ideia que ela tem é que ela está aqui para baixo.
E aí ela pode ter sintomas relativos a uma insuficiência androgênica, onde ela vai ter sintomas de uma deficiência de andrógenos. É como se ela tivesse deficiente, mas na verdade ela está sentindo uma deficiência, mas ela não vai ter uma deficiência laboratorial. E como é que trata a deficiência de andrógenos? Geralmente é com andrógenos. Só que ela não está querendo suspender o uso de andrógenos. É complicado, porque você vai dar o andrógeno se você já não tem sentido. Se na TPC da mulher a gente desse andrógeno, a gente não estaria fazendo uma TPC. Porque na verdade a mulher não precisa de TPC. A mulher não precisa de TPC. O que é mais adequado para a mulher, então, é o que? Um desmame, onde a gente vai ter uma redução gradual de dose, a ponto de reduzir, amenizar esses efeitos colaterais de insuficiência androgênica. A gente não tem como tirar totalmente esses efeitos colaterais. Eles eventualmente podem acontecer. Claro que depende da mulher, depende da dose, mas a gente pode amenizar, reduzindo essa dose gradativamente, para que a mulher não venha a notar uma mudança abrupta de dose, e consequentemente de efeitos positivos no corpo. Então ela vai reduzindo essa dose até que tira e ela se sente bem mesmo sem aquela medicação. Então ela não precisaria de TPC. É claro que existem casos e casos, né? Às vezes a mulher abusou de uma forma, de um jeito assim absurdo, e aí ela quer induzir a ovulação. A gente poderia usar uma medicação nesse sentido? Poderia, mas assim, não é o caso da maioria das mulheres. Geralmente o que você vai precisar é fazer um desmame. Logicamente que o que eu estou fazendo aqui é te dar informação. O que eu quero te dizer é: não use medicamentos por conta própria, muito menos no mercado paralelo. Antes de usar qualquer tipo de medicamento, procure um acompanhamento médico para ver como está a sua saúde, se você não tem nenhum tipo de contraindicação, se você realmente vai ter benefício no uso, se você tem indicação ou não, para você estar conseguindo fazer o quê? Ter um bom resultado, é claro, que você quer, mas ter também uma preservação da sua saúde. Logicamente que não existe almoço grátis. O esteroide vai cobrar da sua saúde em maior ou menor magnitude. Mas é claro que se você faz um acompanhamento, usa doses adequadas, né, razoáveis, e está vendo ali a questão dos efeitos colaterais diretamente, de forma seriada, você tem muito menos chance de ter colaterais mais graves do que se você faz na doida, usando drogas ilegais compradas com traficante na internet. Com certeza, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Isso aqui é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, mas que gera o quê? Muita confusão, e muitas pessoas falam muita besteira. Já vi mulher querendo fazer TPC igual o homem, com clomifeno, de forma aleatória, assim, querendo fazer a mesma coisa que o homem faz, mas não é assim, tá? Não é assim. A mulher é diferente. O homem tem suas minúcias, a mulher também. A gente tem que saber diferenciar isso daqui. E às vezes a pessoa está sendo acompanhada por um profissional não médico e ele sabe o que? Um protocolo fixo ali, ele repete com todo mundo. Aí ele bota uma mulher no mesmo balaio e lascou, né? Vamos lá. E aí, né, antes de tudo, eu queria também que você visse aqui na descrição o meu Instagram, me seguisse lá, que eu também posto dicas diárias sobre tudo sobre esse meio, e também o link aqui dos meus cursos e e-books, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!